Olá, boa noite a todos. Temos aqui o prazer de ter novamente conosco o Dr. Ricardo Goulart, médico intensivista e pneumologista, preceptor da residência médica do Hospital Servidor Público Estadual, secretário-geral, né, dessa gestão da MIB, coordenador da Câmara Técnica de Medicina Intensiva aqui do nosso CREMESP, muito meu amigo, né, Ricardo, de muitos anos de A parceria, com o passado aqui na Escola Paulista, minha né? professora inspiradora em várias áreas da medicina intensiva, principalmente pelo meu gosto pelo sepsis. É um prazer ter você novamente conosco. Ricardo é uma figurinha carimbada aqui das nossas aulas, né? Então a gente agradece sempre que ele vem. E mais uma vez hoje, Ricardo vem nos abrilhantar aí, agora apresentando para nós o Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, as recomendações brasileiras de ventilação mecânica que foram publicadas recentemente. Então, Ricardo, muito obrigada novamente e estamos aí, podemos te ouvir. Perfeito. Tá. Bom, eu que agradeço, né? Durante, eu me sinto em casa aí na Escola Paulista, né? A formação toda foi na Escola Paulista. Aí eu fui lá desde presidente vice-presidente da Atlética, até hoje, pelo menos a cada 15 dias eu passo na Atlética ainda, né? Vamos falar hoje uma coisa bem leve, tá? Como começou agora em março, temos os novos residentes, eu preparei uma coisa um pouco diferente, sem sem muito trabalho, sem muita técnica, mas mostrando assim como que nós fizemos as orientações brasileiras de ventilação mecânica e por que que elas foram feitas ano passado, por que que foram publicadas e a dificuldade que a gente teve para fazer a publicação dela, tá? Por um acaso cair o áudio, me avisa, manda no celular, tá? Que eu estou roteando pelo celular ele, tá? Pode Bom, deixar que eu te aviso. primeiramente, não tem conflito de interesse, não tem muito interessante, né? Já falar um pouquinho das orientações práticas de ventilação mecânica e de dois temas que a gente teve muito cuidado em colocar como capítulo nessas orientações. Bom, primeiro, já se passaram 10 anos, né? Parece que não, mas já se passaram 10 anos das recomendações que fizemos em 2013, né? Foi um documento que foi muito usado, foi usado, foi a base do Venuti, foi a base de vários cursos, foi um documento acessível tanto aqui no Brasil como a nível internacional, a nível latino-americano. Só que de lá para cá já tivemos várias coisas, né? Já tivemos várias mudanças. Deixa eu só aqui. É que ele está travando um pouco. Bom, uma das mudanças, quais foram? Primeiro, teve a introdução do KNAF de um tempo para cá, principalmente durante a pandemia. Aprimoramento da VNI. A SARA, que mudou bastante também, foram uma definição nova, mas vários conceitos diferentes, e tivemos uma pandemia no meio. E essa pandemia, pessoal, deixou muita lição para a gente. E a principal delas foi o quê? O médico não sabe colocar panos básicos no ventilador mecânico. Quer dizer, não sabe nem fazer o básico direito, o básico bem feito. Isso foi uma preocupação muito grande que a gente teve a refazer as orientações. E a inclusão de várias profissões também na ventilação mecânica, né? Novamente se associou a MIB com a CW de Pneumologia e Fisiologia, é um projeto extenso. A ideia era fazer o quê? Fazer um documento para uso à beira-leito. É uma apostila, vocês vão ver um calhamaço de 232 páginas, mas ele é muito resumido e tem toda a literatura atualizada. Atualizada até quando? Até 2023. Ele é multiprofissional, participaram das nossas orientações médicos, enfermagem, fisioterapeuta, fono, nutrição, odonto. E nas recomendações de 2013, nós tínhamos colocados 28 temas. Agora colocamos 38 temas. Por quê? Tem alguns temas que ficaram de fora, a gente achou importante colocar gestante, ventilação, transporte. O próprio Covid é bom deixar para marcar o Covid, realmente, para o pessoal lembrar o que foi o Covid, né? Como se ventilou o paciente no Covid, o que que a gente aprendeu no Covid, né? A prona, um termo exclusivo para lesão induzida pela ventilação mecânica, ECMO, que veio com tudo nesses últimos anos.
E aí foi criada, em agosto de 2022, uma comissão organizadora. Essa comissão ela abrange tanto o pessoal da Sociedade Brasileira de Pneumo, quanto o pessoal da MIB, todos os pneumologistas. Ela foi capitaneada pelo Dr. Alexandre Marini Isola, foi um grupo bem seleto. A primeira fase foi bem difícil, foi organizar primeiro os temas, né? E enviar o convite para todo mundo. Foram 75 autores, 38 temas, e, e até a distribuição do tema já foi 6 meses, novembro de 2022. Bom, distribuir o tema, vamos elaborar o conteúdo pela dupla, mas elaborar como? Se for pensar em fazer um consenso, a gente vai ter que usar o grade. E aí é muito difícil, vai ter que ter uma metodologia e dificultar muito para poder fazer isso se tornar realidade. E a ideia, logo depois da Covid, foi que se fizesse um documento rapidamente. A ideia era publicar rapidamente esse documento. Então, a solução foi o quê? Foi fazer orientação, uma orientação prática, com opinião de especialistas das duas sociedades, da AMIB e da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Então, foi optada por fazer o quê? Sugestão, quando a gente tem apenas um estudo multicêntrico, com baixo risco de viés, né? Ou seja, você tem uma fundamentação mais robusta sobre aquilo lá, como, por exemplo, na SARA, sugere-se usar o volume corrente de 4 a 8 ml por quilo, de peso ideal. Pacientes com SARA têm bastante trabalho e recomendam isso. Ou então considerar, quando a gente tem uma indicação menos robusta, de ter alguns trabalhos com meta-análise com alto risco de viés, ou então opinião de especialista. Por exemplo, considerar a frequência expiratória entre 12 e 16. Não tem trabalho assim recomendando, mas é uma sugestão muito forte. Então a gente coloca como consideração, ela tem menos poder do que gestão. Então definir sugestão e consideração. Foi feita uma reunião de plenária, cada dupla montou isso aí no CBMI de Florianópolis. Foi feita a discussão, cada dupla apresentou para todos os pares, e aí foi dia 20 e 21 em Florianópolis, e teve bastante manifestação, teve bastante mudança também no que foi feito, tá? Foram 2 dias bem intensos, onde mudou-se bastante o texto de todos eles. Então, cada parte tinha que apresentar para toda a plenária. E tinha alguns temas polêmicos. Uns temas mais polêmicos que tiveram, por incrível que pareça, foi nos ajustes iniciais, ventilador mecânico e monitorização básica, que era justamente que a gente queria dar uma ênfase maior nessa orientação prática. Aqui está uma foto da plenária, né? Quando apresentava, o pessoal ficava lá concentrado, e depois levantava a mão e fazia as sugestões para alteração. E realmente se mudou muita coisa, tá? E depois a parte mais difícil, isso aqui foi Florianópolis, né? E para todo mundo toda que participou, quando acabou a plenária, a parte mais difícil foi juntar isso aí e colocar numa linguagem só. Porque tinham praticamente 30 línguas diferentes, 30 temas, e colocar isso aí num escopo só, como se fosse uma pessoa só escrevendo. Isso tomou tempo, além do pessoal que estava capitaneando, teve mais gente que ajudou a fazer esse resumo. Eu fui um deles que pegou alguns temas para refazer também. E o documento tinha que sair em 2024. A ideia era que saísse antes do Exicme. E, na realidade, ele saiu no dia do Exicme, foi dia 2 de setembro de 2024, porque todas as aulas que foram preparadas para o Exicme, que era o congresso do ano passado junto com a europeia, esse ano a gente vai ter o Eurobrasil, daqui a, daqui a um mês, eles foram feitos de acordo com a nova diretriz. Então, foi exatamente no pré-congresso que me avisaram, olha, está pronto o documento, pode subir o documento. Então, foi exatamente no dia 12 de setembro, às 10 da manhã, que a gente liberou para os dois sites, tanto para o site da AMIB quanto para o site da Sociedade Brasileira de Pneumologia, a documentação, toda a nossa orientação. Bom, é lógico que essa orientação ela não consegue ir num documento só, não consegue ser um artigo científico.
Então, o que foi combinado entre as duas sociedades? Eu participei só de facilitador, representando a MIB. A gente publicou agora, foi publicado agora em janeiro, um artigo científico, na realidade, uma revisão narrativa, mostrando a metodologia utilizada, os principais destaques de cada tópico. Foi publicado no Critical Care Science e no Jornal Brasileiro de Pneumologia simultaneamente. Então, saiu como orientações práticas da ventilação mecânica baseada em evidências, uma sugestão das sociedades médicas brasileiras, tanto da MIB quanto da Sociedade Brasileira de Pneumologia. É um documento interessante para vocês lerem, está disponível tanto no site da MIB quanto no da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Bom, essa foi a história de como chegou até aqui a nossa orientação. Então, não é diretriz, não é consenso, porque não tem a metodologia do grade, não tem um tratamento estatístico maior. É uma orientação, mas uma orientação muito bem feita para se usar a beira-letra em qualquer lugar do país. Bom, alguns temas são importantes. Eu vou falar um pouquinho sobre uns temas, principalmente modo ventilatório, que muita gente ainda não sabe direito como funciona. É importante agora que tem R1, que tem, o pessoal está começando a saber direitinho como se baseia a ventilação mecânica com pressão positiva e principalmente os métodos básicos, ou seja, o VCV, a pressão controlada e a pressão de suporte. Bom, primeiramente, a ventilação mecânica é a segunda intervenção mais realizada em UTI, segunda ou terceira intervenção mais realizada em UTI, depende do nível de gravidade e complexidade da unidade. Ela é imprescindível, só que ela é totalmente antifisiológica. Isso o pessoal tem que levar em consideração. Lembrar que quando a gente tem uma ventilação mecânica, a gente está falando o quê? Uma pressurização entre o ventilador e o pulmão do paciente, intermediada por tubos e conexões, ou seja, os circuitos e nossos brônquios e bronquíolos. Eu vou assistir. Recomenda-se por pouco período, um período muito pequeno, né? E geralmente tem que ter um pessoal bem habilitado. Então, pessoal, sempre que a gente intuba o paciente, a gente já tem que pensar em tirar ele rapidamente da ventilação mecânica. A ideia é intubar e tirar o mais rápido possível da ventilação mecânica. Ou seja, estabilizei o paciente, tirei ele daquele fator que levou à insuficiência respiratória, rapidamente eu tenho que tirar da ventilação mecânica. Para isso, tem que ter vários protocolos e técnicas. Esse é o paciente que geralmente vai para a UTI, aquele paciente com shunt. É caracterizado, obviamente, paciente que satura, ataque apneico, taquicárdico, uma insuficiência respiratória tipo 1, hipoxemia, e aí seria o shunt. Nesse caso, o que poderia ser, pessoal? Pode marcar no site, responder, abrir o microfone. O que poderia ser isso aí, pessoal? Um quadro agudo, com 3 dias de evolução. Evolução rápida. Uma pneumonia que leva a um shunt, que pode piorar o quadro do paciente, e muitas vezes o suporte ventilatório pode acabar na ventilação mecânica. Outro lado, o edema agudo de pulmão. A ventilação mecânica invasiva, ela entra, aí uma das raras vezes que ela entra como tratamento e não como suporte ventilatório. Para que você pressuriza aquele alvéolo, você aumenta o alvéolo, você aumenta a área de troca e juntamente com furosemida e outras medidas, você consegue tirar aquele líquido dentro do alvéolo, que é o shunt, o alvéolo colapsado com a perfusão preservada. E aqui o caso mais grave, SARA. Muitas vezes a gente fazia isso aí, pessoal. Isso, isso aí, o que que é? É um recrutamento alveolar. A gente está alterando a PIP de 5 para 45. E olha que, quando eu estou com 5 de PIP, as áreas ficam totalmente colapsadas. A hora que eu coloco 45, consigo abrir meus alvéolos. Só que olha os alvéolos da fase superior do pulmão, da parte superior. Eles já estão abertos com 5. A hora que eu coloco 45, eu faço o quê? Eu posso fazer uma vilha. Volutrauma, telectrauma, barotrauma. Isso mostrou que, se feito em mãos erradas ou sem o devido cuidado, pode até aumentar a mortalidade. Bom, o fato é que o paciente, a última coisa que ele vê é alguém abusando ele, poder estar em insuficiência respiratória. Bom, é melhor do que ele ver isso, né? Mas, enfim, o que que a gente faz depois de entubar? Muitas vezes a pessoa não sabia o que fazer. Isso que aumentou a mortalidade na COVID, isso que aumenta a mortalidade nos PS, isso que aumenta a mortalidade nas UBS.
Na realidade, muito do que a gente pega na UTI é reflexo do que foi feito no pronto-socorro, numa UPA, numa UBS. Se foi feito errado, a gente vai pegar a consequência. Muitas vezes, se eu pegar o paciente séptico, se eu postergar uma intubação no paciente séptico, eu pego a falência múltipla de órgãos na UTI. Eu só aumento o tempo de internação e a mortalidade. Então, lembrando que a ventilação não é fisiológica, pessoal. Aqui, a nossa ventilação com pressão negativa, onde o diafragma é a estrela do show. O diafragma contrai, a pressão da via aérea vai diminuir, pressão dentro da intratorácica diminui, e o ar vai entrar com uma certa velocidade, que é o fluxo, e vai entrar uma certa quantidade de ar, que é o volume. Mas aí, pessoal, a gente já tem todas as variáveis que a gente vai usar na ventilação mecânica, que é o volume, fluxo, pressão e o tempo. Lembrando que aqui vai gerar uma pressão, uma diferença de pressão muito pequena entre a torácica. Enquanto quando a gente coloca o paciente na ventilação mecânica, isso altera. Aqui, por exemplo, eu tenho uma máquina que ela vai mandar o ar numa certa velocidade, que é o fluxo. Esse ar vai gerar uma pressão na via aérea e a hora que entrar uma determinada quantidade de ar, que é o volume corrente, vou fechar a válvula inspiratória e abrir a válvula expiratória. E o diafragma? O diafragma está relaxado. Porque se ele não tiver sedado, ele pode brigar com o ventilador. Imagina o diafragma querendo 90 de fluxo e eu mandando 50 de fluxo. Eu vou ter uma sincronia paciente-ventilador. Nessa modalidade, alguém já consegue saber que modalidade que é? Só vendo essas curvas aqui, né? E isso vocês têm que saber logo no começo da residência. Só de bater o olho na curva, já saber que modo ventilatório que está tendo. E isso que a gente vai ver daqui a 5 minutos, todo mundo vai ter certeza que vai bater o olho na curva e vai saber que modalidade ventilatória aqui, né? Bom, aqui está nosso ciclo ventilatório espontâneo, o diafragma é, o, é a grande estrela. Ela, com uma pequena diferença de pressão, ela consegue gerar hematose, ou seja, garantir a entrada, ela consegue o quê? Garantir a entrada do O2 e a saída do CO2. E com isso, eu consigo fazer minha troca gasosa, minha hematose. Aí eu estou considerando que eu estou com alvéolo bom, alveolotação, não tem enxante. O problema é quando eu tenho o paciente sob ventilação mecânica. Aí, na realidade, eu tenho aqui, eu tenho uma bomba que ela está colocando ar para dentro do pulmão, e esse ar está vencendo a resistência do circuito do tubo. Então, é importante sempre tubar com tubo 7 ou maior. Tem alguns trabalhos mostrando que se o tubo é 7 ou menor, eu tenho um aumento de mortalidade independe da patologia. Ele está vencendo a resistência das pequenas vias aéreas e tá vencendo a resistência para abrir o alvéolo. Então, pessoal, se eu tenho um alvéolo duro, ou numa SARA, numa pneumonia, eu tenho que pôr uma pressão muito alta para gerar uma resistência alta. Se eu tenho uma asma, eu vou ter o quê? Eu vou ter um problema na pequena via aérea. Então, vou ter uma resistência, uma pressão resistiva muito aumentada. A resistência da pequena via aérea vai estar aumentada. Então, a pressão total vai estar aumentada. E aqui tem todos os elementos da ventilação mecânica, quando a gente faz uma pausa inspiratória, ou seja, o pico de pressão, o platô e a PIP. E a PIP é a platô menos a PIP é o drive pressure, que nada mais é do que o que é? Aquela pressão de extensão do alvéolo. Aquela pressão que abre e fecha o meu alvéolo. Essa pressão que não deve passar de 15, senão posso ter um risco de causar um barotrauma no paciente. Bom, mas aqui eu estou trabalhando com uma pressão muito grande. E aí eu tenho que tomar cuidado logo de cara, pessoal. Por quê? Eu posso estar colabando esses pequenos capilares. Logo depois que entubo o paciente, eu vou, por uma pressão intratorácica muito grande, eu vou estar colabando esses capilares. E esses capilares vêm da onde? Esses capilares, eles vêm direto da artéria pulmonar, que vem do coração direito. Então, se eu estou colabando esse capilar, eu estou aumentando o quê? Aumentando o volume diastólico do ventrículo direito. E aumentando a pressão diastólica do ventrículo direito, que não está acostumado a trabalhar com pressões altas. E aí eu posso ter logo de cara um corpo monale, dependendo da pressão que eu coloco, ou então eu vou ter o quê? Queda do retorno venoso e queda da PA. Aí um erro muito comum que a gente vê, isso aí foi escancarado na pandemia, foi o quê? Entubou, a pressão caiu. Primeira coisa que fazem, droga vasoativa. Tá errado, pessoal.
Primeira coisa é volume. Caso não responda à prova de volume, a gente pode ver as variáveis dinâmicas e estáticas, aí sim entrar com droga vasoativa. Mas a primeira medida, quando entuba o paciente e a pressão cai, é dar volume para o paciente. Justamente por conta disso, essa alteração fisiológica esperada quando aumenta a pressão intratorácica. Bom, e como funciona o ventilador mecânico? O ventilador mecânico é que nem esse computador aqui. Ele tem um computador e depende da peça que está atrás do computador, ou na frente do computador. Bom, no caso, se a pessoa que está na frente do computador não sabe dar o comando correto, o ventilador não vai fazer o correto. E como que ele funciona? Aqui eu tenho a válvula de fluxo, válvula inspiratória e válvula expiratória. Eu abro a válvula inspiratória, o ar vai entrar, vai vencer a resistência do circuito, vai vencer a resistência do tubo, por isso que é importante o tubo 7 é maior, vencer a resistência das pequenas vias aéreas. E, pessoal, aqui ele não gera volume corrente. Aqui é nosso espaço morto. Só que ele pode ter uma resistência muito grande se tiver rolha, se tiver broncoespasmo, se tiver uma asma, um DPOC. Ele vai ter que pôr uma pressão para abrir esse alvéolo. E aí também vai depender o quê? De como que está esse alvéolo. Se eu tenho um DPOC, por exemplo, onde eu perco a ligação de elastina e fibrina, qualquer pressão que eu coloque lá, eu vou gerar um volume corrente. A gente fala que ele tem uma complacência muito alta, mas ele tem uma elastância muito baixa. Então o ar vai sair devagar. Se eu tenho uma SARA, uma pneumonia unchante, eu tenho pulmão duro. Então eu tenho que colocar uma pressão muito grande para entrar. Complacência baixa, pulmão duro de SARA. Só que, ao contrário da complacência, que a elastância é alta, então o ar vai sair bem rápido. Então o tempo expiratório vai ser curto. Isso tudo a gente tem que levar em conta na hora que a gente coloca os parâmetros do ventilador. Bom, mas qual que é o segredo? O segredo é o qual? A primeira tela, painel de controle. Em algum lugar do ventilador eu vou encontrar um botão que vai mostrar onde estão os modos ventilatórios. Eu vou ver lá VCV, PCV, pressão suporte, SMV, ASV, BIPAP, APRV, PRVC, tudo isso, mas não importa. A maioria não importa para vocês, pessoal. Vamos se concentrar onde? VCV, PCV, pressão de suporte. Então, onde nós vamos usar em 99% das vezes. Bom, e onde está segundo segredo? Curva, pessoal. Atualmente não se fala de ventilação mecânica sem curva. E as curvas não fogem daquelas variáveis: pressão, fluxo, volume e tempo. Então tem a curva. Qual que é o segredo aqui? Dá migué nos outros, eu não dou. Aqui nesse Y, eu tenho um sensor que ele vai me falar o quê? Ele vai me falar qual a velocidade com que o ar está entrando e saindo. Que variável que é essa, pessoal? É o fluxo. Fluxo indo, fluxo indo. Vou ter a curva sobre o tempo. Ele vai me falar qual que é a pressão na via aérea. Só que ele vai falar qual que é a pressão total da via aérea. E para saber qual que é a pressão resistível e pressão elástica, eu tenho que fazer a pausa expiratória. Mas vou ter a curva de pressão. E vai me falar quanto de volume entrou e saiu. Eu tenho meu volume corrente. As curvas é o segundo ponto. O terceiro ponto, pessoal, é colocar um limite nisso aí, são os alarmes. Então, se eu ventilar volume, VCV, qual a variável que eu nunca vou dominar? Que eu nunca vou determinar aí? Bom, se eu colocar o volume, eu nunca determino qual que é a pressão da minha via aérea. Então, eu tenho que colocar alarme de pressão para limitar. Se eu ventilar a pressão, qual que é a variável que eu nunca vou determinar? Aí é o volume. Então, eu tenho que colocar alarme de volume. Tá? Tá dando para ouvir bem, pessoal? Tá Tá sim, sim. Ricardo. Eu estou Ah, fechando os perfeito. microfones à medida que, sem querer, as pessoas Não, abrem. Não se perfeito. preocupe. Então, aí a gente tem as curvas de pressão, fluxo, volume e tempo. Bom, então quais são os conceitos básicos que a gente tem que ter? Primeiro, o conceito de pressão, fluxo, volume e tempo. Segundo, o conceito de tempo expiratório e janela de tempo. O que que é a janela de tempo? É o tempo is mais tempo ex. É essencial quando a gente entuba o doente. Por quê? A janela de tempo ela vai ser o quê? 60 sobre a frequência expiratória. Então, vamos supor que a gente coloque 15 de frequência expiratória no ventilador. Na janela de tempo vai ser 4. 4 segundos vou ter o tempo is mais o tempo ex. Mas mais que isso,
Como eu acabei de entubar e sedei o paciente, o tempo vai ser o quê? Vai ser o que vai disparar o ventilador. Porque aí eu tenho que dar dois comandos no ventilador. E é aí que está a expertise de quem está na frente do ventilador. Eu tenho que falar para o ventilador, vamos abrir a válvula inspiratória. Ventilador, vamos fechar a válvula inspiratória e abrir a válvula ES. Ou seja, o disparo do ventilador e a ciclagem. Quando o paciente está sedado, ele não tem como interagir com o ventilador. Então, quem vai fazer o disparo do ventilador? O tempo, a minha janela de tempo. Então, se eu coloquei lá 15 de frequência, a cada 4 segundos eu vou ter um ciclo inspiratório. Então, isso é importantíssimo. Bom, e se o paciente começar a interagir? Aí o disparo pode ser pneumático, ele pode ser a pressão ou a fluxo. Aí eu tenho ciclo assistido espontâneo. Bom, e a ciclagem? A ciclagem é fechamento da válvula inspiratória. Então, aqui, pessoal, o que que a gente tem aqui, nessa ponta daqui? Isso aqui é o disparo, é o início do ciclo inspiratório. E aqui? Aqui seria a ciclagem. Estou fechando a válvula inspiratória. Esse tempo aqui é o tempo inspiratório. Tudo isso aqui é o tempo expiratório. Tá lembrando que, olha, só de olhar isso aqui, pessoal, já dá para saber que modo ventilatório que é, modalidade ventilatória que é. Aí é o típico do VCV. A gente vai ver daqui a 2 slides como fazer isso aí. Ninguém mais vai errar isso aí para sempre. E aqui estão os disparos. Aqui eu tenho uma curva de fluxo. Aqui o paciente não interage com o ventilador mecânico, então isso é um ciclo controlado. E aqui o paciente interagiu, opa, ele fez uma interação, então ele puxou o ar. Foi detectado no sensor de fluxo, foi liberado um ciclo exatamente igual, controlado, mas disparado pelo paciente. Então, um ciclo assistido, o ventilador assistiu o paciente. Aqui é a mesma coisa na curva de pressão. Aqui só por essa curva eu sei que ele está em VCV. A curva de pressão está ascendente na via aérea. Aqui não tem interação paciente-ventilador. Então, ciclo controlado. Aqui o paciente interagiu, puxou o ar. Opa, puxou o ar, liberou um ciclo inspiratório, um ciclo assistido, exatamente igual ao controlado, mas disparado pelo paciente. Então, esses são os disparos. Bom, e agora, mais importante, a curva, pessoal. Quem conseguiria ver que curva que é a 1, 2 e 3? Tenta mentalizar as 3 curvas. E daí vocês não vão errar nunca mais isso aí. Primeira coisa quando a gente vê um ventilador é tentar ver a curva que não chega no zero. Qual que é a curva que não chega no zero? É a curva de pressão. Bom, por que que ela não chega no zero? Porque ela sempre tem a PIP. A PIP mantém aquele alvéolo aberto na fase expiratória. A PIP, na realidade, ela é um surrogate, e pneumologista odeia essa palavra, né? PIP fisiológica, são surrogate para a nossa capacidade residual funcional. Então, se a gente tentar soltar todo o ar do pulmão, vai ficar o que lá dentro? A capacidade residual funcional. Em torno de pressão, geraria 4,5 a 5,2. Então, a gente fala que a nossa PIP fisiológica, entre várias aspas, é 5. Então, a gente coloca 5 de PIP para começar uma ventilação mecânica, antes de fazer o cálculo da PIP ideal. E nota que a primeira coisa que a gente vai procurar quando a gente não conhece direito as curvas, a curva que não chega no zero. Ah, essa é a curva de pressão. Ótimo. Como é que está essa curva de pressão? Ela está ascendente ou ela está quadrada? Pessoal, se ela estiver quadrada, é modo pressórico. Ou estou ventilando em PCV, ou estou ventilando em pressão de suporte. Então, por aqui, só de olhar a curva, aqui é a curva de pressão, a curva que não chega no zero. Se ela está quadrada, ele está em PCV ou pressão de suporte. E se ela estiver ascendente, é modo volumétrico. Porque no volume, o ar vai entrando com uma certa velocidade e vai gerando uma pressão na via aérea. A pressão vai aumentando na via aérea até atingir aquele volume pré-determinado. Então, só de olhar a cor de pressão, eu sei se ele está em VCV ou se ele está em PCV ou pressão de suporte. Bom, olhando a primeira curva, a gente já descobre a modalidade ventilatória. VCV ou modo pressórico. Vamos para a segunda curva, que é importante. O fluxo. O fluxo ele tem uma fase positiva
e uma fase negativa por convenção. A fase positiva é o fluxo inspiratório. Ela é feita pelo ventilador. Isso quem faz é o ventilador mecânico, é fixo, tanto no VCV quanto na na PCV. Só que essa curva daqui é a curva mais importante da ventilação mecânica. É a curva de fluxo expiratório. E essa curva, pessoal, dá dica de como o paciente está. Se o fluxo respiratório está saindo rápido, se a curva está rápida, opa, esse paciente tem uma SARA, tem uma pneumonia, tem um shunt, e tem uma elastância alta. Se o fluxo está saindo devagar, opa, esse paciente está obstruído. O que pode causar obstrução? Rolha, paciente mordendo o tubo, broncoespasmo, pode ser um asmático, um DPOC. Então, essa curva é importantíssima para saber o que está acontecendo com o doente. Aqui ele está saindo um pouquinho devagar e está sendo meio serrilhado. Provavelmente é um paciente já com um DPOC, então obstrução, um pouco de secreção, e caracteriza serrilhado. Então, essa curva é essencial. E a terceira curva é a curva de fluxo. Pessoal, o fluxo nem sempre chega no zero quando tem vazamento. Só que a característica dessa curva qual que é? Ela sempre sai do zero. Então, a curva de volume, desculpa, aqui é a curva de volume, a curva de volume ela sempre sai do zero. Então, pressão nunca chega no zero por conta da PIP, a não ser se você estiver trabalhando com ZIP. A curva de fluxo, tomar muita atenção para a curva de fluxo respiratório que é feita pelo paciente. O fluxo inspiratório, a fase inspiratória da ventilação é sempre ativa, tanto na nossa ventilação com pressão negativa, quanto na ventilação com pressão positiva. A fase expiratória é sempre ativa. E a fase expiratória é passiva. Depende do quê? Da complacência e resistência do nosso corpo. Então, depende da mecânica pulmonar do paciente. Então, essa curva ela vai dizer muito do paciente. E a curva de volume, ela mostra o quê? Pode mostrar vazamento. Então, ela pode não chegar no zero, mas ela obrigatoriamente ela sai do zero. Que o volume corrente ele começa do zero, volume corrente inspiratório. Então, não tem como errar as três curvas, pessoal. Aqui claramente é o modo pressórico. E aqui, pessoal, olha a diferença dessa curva para essa curva. Vamos tentar encontrar a curva de pressão, a curva que não chega no zero. Olha aqui, ó. Como que ela está? Ela está reta? Não, não está reta, ela está ascendente. Então, isso aqui é um modo volumétrico, é VCV. O fluxo está quadrado. Fluxo quadrado é característica de VCV. Só que na VCV eu posso ter também o quê? O fluxo decrescente. Então, para caracterizar o VCV, ventilação a volume, a gente vai onde? Na curva de pressão, mais fidedigno. Então, o VCV ele tem a curva que não chega no zero, que é a pressão ascendente, e o fluxo pode ser quadrado ou decrescente. Se for quadrado, caracteriza logo de cara a VCV. Se estiver decrescente, a gente olha na curva de pressão. Então, fazendo isso aí, pessoal, a gente não erra nunca o modo ventilatório, tá? Aqui, na realidade, uma pausa inspiratória para ver decompor as duas pressões, a pressão resistiva e a pressão alveolar, tá? Na verdade, quando eu faço uma pausa inspiratória, o que que eu faço? Eu zero o fluxo da via aérea de transmissão. Eu zero a pressão resistiva. E se a pressão total da via aérea é a pressão resistiva mais a pressão alveolar, se eu zero a pressão resistiva, eu vejo o quê? A pressão que está dentro do alvéolo. Se eu faço uma pausa inspiratória, o que que eu tenho na inspiração dentro do alvéolo? Duas pressões. A PIP mais a pressão de extensão, que é a drive pressure. As duas somando da pressão de platô. E na fase expiratória, eu tenho só uma pressão, que é a PIP. Então, se eu tiver alguma coisa acima da PIP, eu tenho outro PIP, eu tenho um saponamento de ar. É lógico que o saponamento de ar a gente consegue ver pela curva de fluxo expiratório. Bom, e aqui a parte mais importante, pessoal, a ciclagem. Quem vai fechar a válvula inspiratória? E aí também depende das quatro variáveis. Lembrando que a gente tem quatro variáveis e três modalidades: VCV, PCV e pressão de suporte. Então, uma vai ficar de fora atualmente. Ela até funcionava há 20 anos atrás. Eu até usei bastante esse ventilador, eu acho que a Flávia também usou bastante ventilador ciclava a pressão. Mas, atualmente, se a gente falar ciclagem a volume, o que que é? Eu falo meu ventilador, a hora que o volume chegar em 500 ml, fecha a válvula INS e abre a válvula ES. Esse é o VCV, ventilação ciclada a volume.
Agora, cuidado com ciclagem à pressão, pessoal. Cuidado, isso é cai em prova de título, cai em prova de exercício, o pessoal erra direto. Se eu falar, a hora que a pressão da viária chegar em 30, fecha a válvula expiratória e abre a válvula ex, pelo amor de Deus, não é PCV. Isso é igual a Bird Mark 7, tá? Ventilador da década de 50, que só aumenta a vida, mas há 20 anos atrás não se usa mais, tá? Então, ciclagem à pressão é igual a Bird Mark 7, ventilador verde, que não se usa mais. Voltou alguns ventiladores do Bird Mark 7 na pandemia, mas já voltaram para o museu, respectivo museu. Então, ciclagem à pressão não existe. Pô, mas então cadê o PCV? O PCV, pessoal, a característica dela qual que é? Uma ventilação limitada à pressão e ciclada a tempo. Então, a ciclagem, a variável vai fechar a válvula inspiratória o tempo. Então, se eu falar, olha, a hora que o ventilador chegar a 1 segundo, fecha a válvula ins e abre a válvula ex. Essa é a PCV. Eu determino o tempo expiratório. E tanto o VCV quanto a PCV, elas são assistidas controladas, por quê? Porque eu determinei o tempo expiratório. Ao contrário da última ciclagem, a fluxo, que é a pressão de suporte. Na verdade, eu falo o quê? O ventilador. A hora que o pico de fluxo chega a uma porcentagem, a hora que o fluxo chega a uma porcentagem do fluxo inicial, ou seja, chega a uma porcentagem do fluxo total, fecha a válvula INS e abre a válvula ES. A ciclagem, o que é? A porcentagem do pico de fluxo. Aí a pressão de suporte é espontânea. A gente vai ver que ela é a única modalidade onde eu não controlo o tempo expiratório, não controlo nada, é modalidade feita para desmame. Bom, vamos ver as características de cada uma delas rapidamente. A característica, vantagem e desvantagem. Primeiro, a VCV. Característica dela, a curva tem uma pressão ascendente. A curva de pressão é ascendente. Então, se vocês baterem um olho ali na curva, vamos ver a pressão, a curva que não chega no zero, pressão, tem a PIP. Ela está ascendente? É VCV. Opa, o fluxo está quadrado? É VCV. Mas ele pode estar decrescente também. Vantagem. Das 4 variáveis, eu determino 3. Quais são? Eu determino o volume, eu vou garantir o volume corrente entregue, com uma certa velocidade, que é o fluxo, e tendo volume e fluxo, eu tenho tempo expiratório. Então, das quatro variáveis, eu tenho 3. Qual que eu não determino nunca? A pressão. E aí está a desvantagem, não leva em conta a pressão, né, de Platão, nem das vias aéreas, que é gerada por aquele volume corrente. Uma outra desvantagem, possível desvantagem, qual que é? Quando o paciente começa a entrar na ventilação mecânica, ou seja, ele tem drive respiratório, ele quer um fluxo maior, tá? Ele quer um fluxo maior. Desculpa, aqui não é maior volume, aqui é maior fluxo, tá? Ele quer um fluxo maior. Então, o diafragma que ele quer uns 80, 90 de fluxo, e eu estou dando para ele 40 de fluxo, porque o fluxo é constante. Então, pode dar um pouquinho mais de desconforto até a sincronia, pelo fato do fluxo ser constante. E aí, talvez seja a hora de mudar para o PCV ou para a pressão de suporte. Bom, a característica dela é essa aqui, a curva de pressão ascendente, o fluxo quadrado ou decrescente. Aqui, pessoal, notem um detalhe. Aqui é o ventilador. Nessa parte aqui está o que eu estou programando, 420, 20 de frequência. Se eu tenho tempo inspiratório, eu tenho fluxo também. Tem os ventiladores que dão tempo inspiratório e alguns dão fluxo. Aqui está me gerando um fluxo de mais ou menos 35. Tá? Esse tempo inspiratório 0,65. Uma PIP de 5. Eu estou com 420 volume corrente e 20 de frequência. E aqui é o que está sendo feito. Nota que o paciente não está entrando, ele está com 20 de frequência, ele está sedado, está com 420. Agora, eu vou fazer um broncoespasmo nesse paciente. Olha o que vai acontecer com o paciente. Ó. E presta atenção na curva de fluxo respiratório, que é essa curva aqui, e na pressão, quando eu faço broncoespasmo. Nota, a premissa dele qual que é? Ele vai ter que entregar 420 de volume corrente. Custe o que custar. Ele vai ter que fazer isso que é aumentando a pressão. Porque eu aumentei a pressão resistiva, então ele vai ter que aumentar o pico de pressão. Ah, mas vai aumentar até quando?
Opa, e parou de ventilar. Não, não parou. O que aconteceu agora? Por que que ele não entregou os 420? Porque ele bateu no alarme de segurança. Então, pessoal, a ventilação AVCV ela é totalmente segura. Desde que você coloque um alarme, o limite de pressão. E o alarme de pressão, pessoal, ele é um alarme ativo. Além de ele abortar o ciclo, ele faz bastante barulho. Vocês podem ter certeza que o pessoal da enfermagem, da física, vai chamar vocês. Ó, doutor, pico de pressão está alto, tá? Alguma coisa está errada. Mas ele vai entregar um certo volume, vai garantir um certo volume corrente, ou seja, volume corrente que chegou até aquele pico de pressão. E notem como a curva de fluxo respiratório, o fluxo sai mais devagar, porque ele tem broncoespasmo. Então, esse é o VCV. Aqui, pessoal, mostrando a piora da resistência. Eu estou aqui com 5 de resistência, de repente aumento para 25, uma rolha em broncoespasmo. Nota que o fluxo não altera, o volume não altera, só que a pressão altera. Mas que pressão? Aqui eu tenho a pressão alveolar, a pressão de platô. E aqui eu tenho a pressão resistiva. Nota que quando eu mexo na resistência, a pressão que aumenta é a pressão resistiva. Então, meu alvéolo está protegido. Isso é importante, pessoal. Sempre que eu mexo em fluxo, quando aumento a pressão resistiva, eu não altero a pressão alveolar. A minha pressão do alvéolo está mantida. Aumenta o quê? A pressão resistiva, que é o pico menos o platô. Minha pressão resistiva vai aumentar bastante, mas a minha pressão alveolar não. Então, o paciente está com o pulmão protegido e está bem ventilado. Ao contrário de quando piora a complacência. Por exemplo, se o paciente fica com o pulmão duro, recebe muito volume, não tem a broncoaspiração, ele está aqui com uma complacência normal, de repente a complacência dele baixa. Bom, vou entregar o volume corrente e vou. Só que vai ter mais pressão para abrir aquele alvéolo. Então a pressão vai subir. Só que pressão? Ah, aqui vai subir a pressão do alvéolo. Além de subir a pressão total, só a pressão alveolar. Nota a diferença aqui. Aqui esse paciente é perigoso. Aqui eu vou ter que diminuir o volume corrente. Aqui eu vou ter que recalcular, baixar o volume corrente, ver o drive press, chegar perto de 17, perto de 15 e calcular a nova PIP, fazer um cálculo de PIP ideal para colocar. Esse paciente pode estar evoluindo uma SARA ou algo semelhante. Então, mexendo na complacência, eu estou mexendo no alvéolo. Mexendo na resistência, eu estou mexendo o quê? Na pressão resistiva, nas pequenas vias aéreas. Isso é importante. Bom, PCV, pessoal, qual que é a característica do PCV? Primeira característica da curva. Como todo modo pressórico, a curva é quadrada, a curva de pressão quadrada. Então, primeira coisa, olhou o ventilador. Estou olhando de longe, nunca viram ventilador na vida. Eles olham ali, a curva que não chega no zero está quadrada, opa, isso pode ser PCV ou pressão de suporte. No PCV, a curva de fluxo ele é sempre decrescente e ela pode chegar no zero, que é diferente da pressão de suporte. Vantagem. Das 4 variáveis, eu determino 2. Ou seja, uma ventilação limitada, a pressão limita a pressão e ciclada a tempo. Eu não tenho barotrauma, eu consigo controlar a pressão nas vias aéreas por um determinado tempo. Bom, qual variável que falta? Volume. Volume eu não vou determinar nunca. O volume vai depender daquela volume gerado por aquela pressão ao longo do tempo. E o fluxo? Ah, o fluxo é livre, é decrescente. Quem controla o fluxo? O ventilador. O fluxo, pessoal, vai ter que se virar para manter a pressão constante durante todo o tempo expiratório. Então, quem controla a válvula de fluxo é o ventilador. Desvantagem, não garante volume corrente, pessoal, pode ser baixo excessivo. E lembrando, grande variação de volume pode ocorrer em virtude o quê? De mudança na complacência e na resistência. Então, se você tem um asmático grave e começou a dar medicação, se você não tomar cuidado, quando você começa a pôr uma PCV, você coloca lá 15 de pressão, está gerando 400 de volume. A medicação faz efeito, aqueles 500 ou 400 de volume geram 900, 1000 de volume. Você pode fazer volutrauma no paciente. Então, toma muito cuidado com isso. Então, tem que ficar de olho na monitorização. Bom, como que é a característica da curva dela? Primeira coisa, a curva de pressão é constante. E a curva de fluxo decrescente, podendo chegar no zero. Aliás, quando chega no zero, a gente está otimizando todo o tempo inspiratório aqui. Bom, pode ser que a gente tenha uma situação dessa aqui também, pessoal.
Olha o que está acontecendo aqui. Aí é um paciente com uma complacência baixa e um tempo inspiratório muito mal regulado. E olha o que acontece aqui, ó, o fluxo está zero aqui. Ou seja, não tem ar entrando no pulmão e está no tempo expiratório. Por que isso aí? Você consegue imaginar o porquê? Imagina o que aconteceria se esse fluxo fosse positivo. Ele aumentaria a pressão da via aérea. E pode aumentar, não pode. A diretriz fala que não pode. Então, o fluxo ele chega no zero, fica quietinho, fluxo zero até dar o tempo inspiratório. Aí abre a válvula inspiratória e ar sai. Então, pessoal, aquele conceito que muita gente ainda tem, que tem inspiratório o tempo que o ar entra no pulmão, é errado em várias situações, tá? Essa é uma delas. Porque se entrar no pulmão aqui, eu passo a minha pressão pré-determinada e não pode passar. Agora, mais importante que isso, pessoal, vamos observar isso aqui, é uma coisa que pode aumentar a mortalidade, aumenta a mortalidade às vezes dentro da UTI, é não saber monitorizar a PCV. Aqui eu estou ventilando o paciente com 20 de frequência, tempo expiratório o tempo expiratório de 1 e uma pressão de 15. Ele não está entrando, vê que ele mantém 20 de frequência, esses 15 de pressão estão gerando volume corrente 702. Agora eu vou fazer um broncoespasmo. E esse broncoespasmo, pessoal, pode ser uma rolha. Imagine acontecendo isso à noite na UTI, pessoal. O paciente faz uma rolha na UTI à noite. E muitas vezes ninguém nota isso aí. Por quê? Olha o que vai acontecer com o paciente. Ó. Ele está ventilando, ventilando, faz uma rolha. Essa rolha começa a alterar. A gente nota, começa a alterar o tempo expiratório, o fluxo expiratório, vai mais devagar, mas continua entregando 15 por um segundo. E o volume corrente começa a alterar também. Porque se eu aumentei a pressão existiva, eu vou diminuir o volume corrente. E olha como o volume corrente diminui drasticamente. De repente, aquela rolha fica lá e ninguém tira, ela resseca. Ela é uma obstrução ao fluxo aéreo. E olha o que acontece com o paciente. O volume corrente cai drasticamente e não apita alarme nenhum. Porque o alarme de volume, ele não é um alarme ativo. Ele só fica alarmando aquele amarelo. E o que pode acontecer aqui? Acontece algumas vezes. O paciente hipoventila, diminui o volume corrente sem aumentar a frequência respiratória, o PCO2 aumenta, o pH baixa, ele evolui em parada respiratória. E a hora que ele para é aquela correria na UTI, principalmente de madrugada. A última coisa que vocês vão pensar que aconteceu, ele parou por conta de uma rolha. E vocês vão reanimar ele rapidamente para uma parada respiratória. Então, muito cuidado com a monitorização da PCV, tá? Isso acontece várias vezes dentro da UTI. Aqui mostrando o que acontece se aumentar a complacência, ou seja, se deixar o pulmão duro, dou muito volume, eu faço uma broncoaspiração severa. Olha o que acontece com a cura e fluxo expiratório. Basta rapidamente, ele faz uma pausa inspiratória, o volume corrente cai drasticamente também. Então, pessoal, essa cura e o fluxo expiratório é muito importante. Ela mostra para a gente o que está acontecendo no pulmão. Olha o volume corrente como despenca também. Isso eu só mexi na complacência do paciente. Ele vai continuar entregando 15 por um segundo, mas o volume corrente vai estar despencando. Bom, aqui, pessoal, só para lembrar a diferença aqui de um lado, indo naquela curva que não chega no zero, que é a pressão, se ela está ascendente, VCV, volume. O fluxo pode estar quadrado ou decrescente. E aqui, se ela estiver quadrada, ela pode ser PCV ou pressão de suporte. E o fluxo sempre decrescente. Lembrando que o volume, a característica dele, qual que é? Ele sai do zero, sempre. E para finalizar, só lembrando a pressão de suporte. Característica principal dela. A cura e pressão é constante na via aérea, quadrada, não no modo pressórico. E a cura e fluxo inspiratório é sempre decrescente. E a ciclagem aí, pessoal, ela é feita em uma porcentagem do pico de fluxo. O fluxo vai chegar a 100% e vai começar a diminuir. Na hora que ele começar a diminuir, a gente determina uma porcentagem desse fluxo para fazer a ciclagem. Então, qual das quatro variáveis, qual que eu determino? Só a pressão. Entendendo a pressão da via aérea. O volume não dá para determinar. O fluxo é do ventilador, ele vai garantir o fluxo vai garantir aquela pressão constante. O volume não tem como determinar. A frequência é toda do paciente.
E o tempo inspiratório é variável, pessoal. Porque se eu for uma porcentagem de ciclagem 25%, ou seja, a ciclagem é feita a 25% do pico de fluxo, um paciente normal demora X para chegar lá. Um paciente DPOC demora 2x, que o ar vai entrando mais devagar. E um paciente com SARA demora X sobre 2. Então, cada paciente tem um tempo inspiratório diferente. Bom, qual que é a vantagem? Também mantém a pressão na via aérea, é mais fisiológico, é o modo feito para desmame do paciente, o diafragma está funcionando de uma forma mais fisiológica, porém não garante volume corrente, pode ser alto ou baixo e tem que ter uma monitorização muito boa. E não, lembrando o alarme de apneia, tá? Lembrando, pessoal, que aí a pressão total da via aérea qual que é? É a pressão resistiva, mais a pressão alveolar, mais a pressão muscular. Então, muito cuidado. Isso é uma coisa que eu faço muito, eu trabalho bastante com isso aí, que é fazer a monitorização da mecânica ventilatória na pressão de suporte. A pressão de suporte pode ser uma armadilha. Eu posso estar lesando meu pulmão na pressão de suporte. Então, sempre medir P01, PMUS, tentar fazer o drive pressure transpulmonar na pressão de suporte, para ver se eu estou dando hipoassistência ou hiperassistência para aquele paciente. Tá? Então, a pressão de suporte é muito boa, mas ela pode ser uma armadilha, se a gente não souber usar. Como que é feita a ciclagem dela? É feita a porcentagem de fluxo. Então, aqui eu tenho pico de fluxo, eu achei uma porcentagem, eu faço a ciclagem. Aqui eu acho que dá para ver melhor. Aqui eu tenho 2 pacientes que estão ciclando em 25% do pico de fluxo. Aqui é 25% do pico de fluxo. O vermelho é um paciente normal. Hum? O paciente Tá, preto, ele é um DPOC. eu já. Olha como ele demora para chegar nos 25%. O tempo expiratório dele é muito maior. O volume corrente dele é muito maior. Se esse volume corrente entra, dificilmente ele vai sair, ele vai fazer outro pipet, mais paciente. Então, o que ele tem que fazer para diminuir esse tempo inspiratório na pressão suporte? Aí que está o segredo dela. É mudar a porcentagem de ciclagem. Tentar jogar o quê? Para cá. Aumentar a porcentagem de ciclagem desse paciente de 25% para 65%, por exemplo. Eu diminuo o tempo inspiratório. Aqui a gente consegue ver melhor isso aqui, ó. Aqui eu tenho pressão de suporte, um 15 de suporte. É tudo livre, gerando volume de 537, e eu estou ciclando a 5% do pico de fluxo, ou seja, a transição da ciclagem, que é a transição do vermelho para o azul aqui, é 5% desse pico de fluxo. E está gerando um tempo inspiratório grande e volume corrente alto. Eu vou mudar isso aí. Eu vou aumentar para 60%. Então, estou mudando essa transição do vermelho para o azul de 5%. Aqui é 5% desse pico de fluxo, para 60%. Olha o que vai acontecer. Aqui ainda está em 5, volume corrente alto, tempo inspiratório alto. Olha aqui, ó. Agora eu diminui o tempo inspiratório e diminui o volume corrente. Então, é assim que a gente otimiza o paciente na pressão de suporte. E tem essa ferramenta, que é o porcentagem de ciclagem, e o rise time, que é a velocidade de fluxo. Então, pessoal, tem vantagem em ventilar em VCV ou PCV? Não. Desfecho duro? Nenhum. Não tem vantagem nenhuma uma sobre a outra. Ele tem que saber o que é, as limitações de cada uma. Talvez com Covid, eu sou uma pessoa que gosta muito de hemorragia pressórica, pô. Mas no Covid ele mostrou o quê? Que para início de ventilação, talvez seja mais fácil ventilar em VCV. Você consegue garantir o volume corrente, você tem a mecânica pulmonar na sua mão. E a hora que o paciente começar a entrar na ventilação mecânica, você muda para pressão controlada, pressão de suporte. Tá? Então, regulando o ventilador PCV ou VCV, frequência expiratória entre 12 e 16, é o que a gente colocou na nossa orientação, uma sugestão. Volume corrente 6 a 8 ml por quilo de peso predito, e lembrando que o predito é pela altura e não pelo peso real, pela fórmula de Crapo. Então, pessoal, tira da cabeça aquele negócio 6 ml por quilo para todo mundo, pelo amor de Deus. Muitas vezes a gente ventila com 6 ml por quilo, 5 ml por quilo, a gente faz um drive pressure baixo, volume corrente baixo, a gente faz uma hipercapnia sem precisar. A gente pode ventilar com 8 ml por quilo, desde que o drive pressure esteja bom. Então, não tem problema começar com 8 ml por quilo de peso predito. Um fluxo entre 40 a 60, pode colocar 50 tranquilamente. FO2, acabei de entubar o paciente 100%. Depois eu não vou esperar a gasometria para diminuir.
eu vou diminuir com a oximetria para manter o quê? 93, 97. Ah, se for uma gestante, um paciente com uma pressão intraabdominal muito grande, que mantém 94, 98. Então, principalmente a gestante por conta da artéria uterina, por conta do hiperfluxo que eu tenho que dar para a artéria uterina. A PIP, inicialmente 4 a 5, se for um paciente obeso, uma gestante terceiro trimestre, ou com pressão intraabdominal. Quem tem uma pressão intraabdominal mais alta, a gente tem que colocar uma PIP mais alta para combater isso aí. Então, a gente pode colocar 10, em vez de 5. E numa sala, numa pneumonia grave, a gente coloca 5 e depois titula, faz a titulação na PIP ideal. Sensibilidade a fluxo a volume, evitar o autodisparo, evitar tanto o disparo quanto o esforço ineficaz e colocar alarme. Se está ventilando a volume, colocar alarme de pressão. Pode colocar em 30, 35. Ventilando a pressão, colocar alarme de volume. Então, pessoal, isso aqui que a gente vê na prática. A gente vê essa curva que só de olhar agora vocês já sabem que modalidade que é. Só de ver isso aí já dá para ver com uma curva só. A curva que não chega no zero, ela está ascendente, então uma VCV. Pico de pressão de 33, fluxo 60. Esse paciente preocupa? Alguém se preocuparia com esse paciente na UTI? Não dá para saber. Então, por isso, pessoal, que é importante a gente fazer o quê? A pausa inspiratória. A gente faz na pausa inspiratória e vê esse paciente. Olha, o que está acontecendo com ele? Ele está bem ventilado? Tá. O driving pressure dele, que é o platô menos a PIP, está em 8. O problema dele está onde? Está na pressão resistiva. Ou ele fez uma rolha, ou ele fez um broncoespasmo. Só que toda essa pressão da resistiva, ela vai ser dissipada no ambiente onde tem cartilagem. E o que vai chegar no meu alvéolo vai ser 13. Então, esse paciente está bem protegido. Agora, se for esse caso, olha, já é um pouquinho diferente. Eles têm o mesmo pico de pressão. Só que a pressão resistiva aqui está em 8, está ótimo. O problema não está nesse, o problema está onde? Está no alvéolo. Opa, esse paciente aí preocupa. Esse paciente pode ser uma SARA. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, diminuir um pouquinho o volume corrente. Se ele está com 6 ml por quilo, diminui para 5 e aumenta a frequência para manter o volume minuto constante, tá? O importante, pessoal, na ventilação mecânica é tentar manter o volume minuto adequado. Se a gente lembrar que nosso volume corrente médio é 500, nossa frequência respiratória média é 15, nosso volume minuto médio é 7 litros e meio. Então, tenta manter isso na ventilação mecânica. Então, sempre que diminui o volume corrente, a gente aumenta a frequência para compensar. Essa é a característica da ventilação na sala, volume corrente mais baixo, frequência mais alta e PIP alto. A gente baixa um pouquinho o volume, faz a mecânica pulmonar, na hora que o drive pressure vai entre 15 e 17, a gente calcula a PIP ideal. Provavelmente na hora que eu calcular a PIP ideal, eu vou poder aumentar meu volume também, que eu vou colocar em ação aquelas áreas que estão colapsadas, só com a PIP. Mas esse paciente é mais grave, tá? Tem um drive pressure mais alto. Então, pessoal, só para finalizar, devo ventilar o pulmão de uma forma gentil. E a ideia, tem muito trabalho saindo em relações, principalmente em 2022 e 2023, pós-pandemia, que é a ventilação mecânica customizada, ou seja, são vocês à beira do leito, vendo caso a caso como ventilar cada paciente. Mas para isso, vocês têm que saber como funciona o ventilador. Para isso, vocês têm que saber o que é analisar a curva de ventilação mecânica. Para isso, vocês têm que saber para que funciona a pressão, fluxo, volume e tempo. Para isso, vocês vão ter que interpretar a curva de ventilação mecânica e analisar a mecânica. Porque se eu colocar, a hora que eu entubar, parâmetro numa SARA, um paciente com asma, eu matei o paciente. Se eu colocar parâmetro de asma numa SARA, eu mato o paciente também. Então, é isso que a gente se preocupou na nossa orientação. Foram os capítulos mais longos, vocês vão ver que tem mais de 30 páginas, que são os parâmetros iniciais de ventilação mecânica e a monitorização básica de ventilação mecânica. E lembrando, pessoal, que nunca é tecnologia que faz a diferença, tá? Em UTI. Nunca. Tecnologia ajuda muito, mas o que é a diferencial de cada UTI? São as equipes unidas, equipe multis unidas, com protocolos e propósitos definidos. Isso aí ficou muito claro na Covid, onde você tinha UTIs que não tinham praticamente nada de tecnologia, mas tinham equipes muito bem unidas e colaborativas. Performaram muito melhor do que UTIs com tecnologia.
Então, pessoal, UTI não é feita de tecnologia. A UTI é feita de pessoas. Pessoas, protocolos e gestão. Sem isso, a gente não consegue ter uma UTI de alta performance. Tá? Obrigado, pessoal. E lembrando que a gente vai ter agora dois eventos importantes, né? O Euro Brasil e o Comim. E tem desconto grande para residente, né? Residente que fizer o Euro Brasil ganha um pré-congresso de graça, né? Então, tem congresso de ventilação mecânica, vai estar muito bem feito também. Congresso bem interessante. Então, quem quiser, não percam. É o melhor que você tem na Europa, preço de real. Sabe que está difícil viajar para a Europa, então eles vêm para cá. A gente paga em preço de real os europeus. Muito obrigado, pessoal. Vou parar o compartilhamento para a gente ir para as perguntas. Obrigada, Ricardo, pela apresentação. Acho que foi muito importante para os nossos residentes, principalmente para aqueles que estão começando agora, né? Essa visão geral aí nos aspectos básicos da ventilação mecânica, que no final das contas é que nos orientam no dia a dia nas nossas rotinas, né? A gente É, passou um pouquinho do tempo aqui, mas a gente tem uma pergunta que eu acho que você poderia responder antes da gente encerrar, que é a pergunta do é. nosso residente Álvaro, que ele está te perguntando como é que você calcula na prática o driving pressure transpulmonar no modo PSB. Você faz isso, como é que você faz na prática? O drive pressure no alta pressão suporte, primeira coisa, Álvaro, nem todos os ventiladores aceitam fazer a pausa inspiratória na pressão de suporte. Já começa aí uma certa limitação, né? Quando você faz uma pausa inspiratória na pressão de suporte, o seu platô vai ser maior que o pico. Por quê? Vai entrar o seu além da pressão de suporte, vai entrar o quê? O seu esforço expiratório. Então, você vai ter um platô maior que a pressão de pico. Então, você pode ter 15 de suporte e 5 de PIP, que teria 20 no total. Daí, você faz a pausa inspiratória, você pode ter uma 30 de platô. E o seu drive pressure aí seria o quê? 30 menos 5. Seria 25. Você pode estar causando uma vílice, você pode estar hiperestendendo aquele teu alvéolo. É uma medida importante, tá? A primeira medida mais fácil que você tem para, se você começar a monitorizar o paciente na pressão suporte, é o P01. P01 é fácil, é a força expiratória com 100 milissegundos, que é o drive automático do paciente. Depois você pode fazer uma pausa expiratória por 5 segundos, você consegue ver a pressão muscular. Você vê a força do paciente. Se a força do paciente seja muito grande, eu posso estar dando uma pressão muito pequena, uma pressão suporte muito baixa. Posso estar dando uma persistência para aquele paciente. E a terceira coisa é o drive pressure, que é a pausa inspiratória. Isso nem todos os ventiladores fazem, mas a maioria deles estão se adaptando, porque é uma coisa que está vindo para ficar, tá? Mas o importante é saber o básico, tá? E esse básico foi o que a gente pensou quando fez a orientação. É lógico, né? A Flávia ela gosta mais de consenso, diretriz, né? Seria o ideal, né? Mas assim, a ideia, qual que é, Flávia, dessa orientação? A gente nem publicou ela, assim, ela não está publicada dentro do artigo, é porque ela pode ser mudada com os anos. A vantagem é poder mudar. Se tem alguma coisa nova, muito nova, a gente vai lá e muda as orientações. A gente pode mudar isso aí, porque senão fica uma coisa muito estanque. E foi pensando muito no que aconteceu na pandemia, onde teve uma mortalidade muito grande que podia ser evitada Sim, se o sim, pessoal soubesse o básico, básico, né? Claro. E né? tentando fugir só um pouquinho do básico antes da gente encerrar, Ricardo, quando é que Uhum. você usa PRVC? PRVC? É, você usa PRVC? Não, muito pouco, muito pouco. Sim. O PRVC pode usar para SARA, né? Você quer deixar o diafragma mais livre, né? É uma opção. Mas eu não tenho muita experiência no PRVC. Eu uso muito PAV para desmame. Tá. Uso muito PAV Não, eu Plus para pergunto desmame. porque você falou dos modos básicos, né? E eu Aham. tenho a crença que a gente resolve 99% Uhum. dos nossos pacientes de UTI usando os modos básicos. A gente vê muita insistência, às vezes, das pessoas usarem É, modos mais diferentes ou, né, com alguma vantagem, com alguma argumentação. Por isso a minha pergunta, né? Justamente eu acho que cabe bem numa aula de básico, porque
as pessoas precisam se empoderar, que elas saberem o básico, elas vão resolver o problema. Assim, quando você dá uma aula de avançado, né, você vê que assim, cada módulo deles tem uma particularidade. A tendência desses módulos é avançarem. A grande maioria desses módulos são corados em pressão. Eles usam o quê? Eles usam a tecnologia e usam a alça fechada. Então, o grande limitador deles qual que é? É a pressão. Quando você faz um broncoespasmo, em todos eles a pressão vai aumentar. Não tem jeito, né? Você pode ver PRVC, APVC, bilevel, desmame automático, SX, todos eles quando você tem um broncoespasmo, tem um aumento da pressão, ou tem um aumento da complacência, a pressão aumenta. Não tem jeito, você vai ter que ir lá e mudar alguma coisa. Uhum. Agora, é lógico, eles vencem automaticamente e fazem a correção. Eles evitam a lesão. Isso é muito importante. Se a gente tivesse um automático tube compensation, na pandemia, por exemplo, um desmame automático, com certeza a mortalidade ia ser muito menor. Porque o ventilador ia lá e ia corrigir. Ele ia passar de VCV para um PRVC, então para uma pressão de suporte automaticamente, né? Sem ter olho humano. E aí diminui muito a mortalidade. Agora, a única coisa que ainda não está muito bem claro é que, assim, não tem um desfecho duro mostrando que esses modos modernos, PRVC, bilevel, são melhores que os modos básicos. Agora, tem umas particularidades, eles parecem que têm um conforto maior. Sim. PRVC, você consegue deixar o diafragma mais livre na ventilação. Você pode ter a ventilação assistida dentro do paciente com alteração de pressão. Tem suas vantagens, cada uma delas tem a vantagem. Eu acho que o futuro é esse, Flávia. Entendi. Só que até Precisamos agora ainda não caminhar conseguimos ainda. colocar na prática isso aí. Sim. São trabalhos pequenos. Agora, cada vez mais sai mais trabalho em modos avançados, tá? Isso Nós se você chamamos você um olhar. outro dia, então, para nós falarmos de modos avançados de Não, se VNI, quiser, né, assim, Ricardo? a modo avançado depois vai ficar a tarde inteira falando, porque cada um deles É se falar de modo avançado, Flávia, a pessoa sai de lá, é que nem quando dá uma aula de ultrassom, né? A pessoa sai de lá, nossa, eu não preciso mais de esteto. Que nem se falar, por modo avançado, eu não preciso mais do básico. Olha, então Não é não. assim, Vamos ficar por aqui mesmo, então. não é assim, Mas né? está muito bom, Ricardo. Olha, Tá agradeço muito a certo. você por mais uma vez se juntar a nós, né? Queríamos aí agradecer muito a sua presença e toda essa sua apresentação que está disponível no YouTube. Aproveitar para convidar a todos para nossa reunião de semana que vem, que é a terça-feira à noite, a gente vai ter a nossa reunião de mortalidade com a Fernanda e a Andrea, tá? E dizer que tem 3 eventos muito bons É, esse eu semestre. não falei ainda no Internacional de Veja Staff, que é o bem, mais importante deles, né? veja Sabia bem. que você ia Nós falar isso temos aí, né, também Flávia? o Sepsis 2025, né, que é o Que é o Mundial, International né? Sepsis Forum, que vem para o Brasil junto com o ILADS, né? Então, Esse vai ser temos importantíssimo. 3 eventos muito bons e Três para eventos todos os gostos, vamos importantíssimos. dizer assim. Isso Ah, aí. com certeza, com certeza. Você vê os imperdíveis. Eventos imperdíveis. Então, muito obrigado, Tá Ricardo. bom, Boa noite para obrigado, Flávia. você e boa Muito noite a obrigado, tá? todos. Um Um abraço. abração a Tchau, todos. Tá? tchau. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiverem, pode mandar para mim no e-mail, no WhatsApp, qualquer coisa, qualquer caso, qualquer questão, pode mandar para mim, tá? Perfeito. Pode dar meu WhatsApp para todo mundo que tiver alguma dúvida de ventilação, é só perguntar, tá? Tá ótimo. Tá bom? Obrigada, Ricardo. Um Tá bom, abraço. Boa abração, noite a tá? todos. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo.